Olá, paz seja convosco. Eu me chamo Diogo e este é o canal Devorando as Escrituras. Por que Devorando as Escrituras? Bom, eu acredito que a palavra de Deus ela é um alimento para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E por isso nós temos que nos alimentar e devorar esse livro todos os dias das nossas vidas. E hoje, neste primeiro vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Talvez este seja hoje um dos maiores desafios do cristão, andar por fé e não por aquilo que ele vê. Porque o cenário que estamos vendo hoje, muitas vezes é um cenário que vem para roubar a nossa fé. O que vemos hoje muitas vezes vem para tirar o nosso foco, para tirar o nosso propósito, para tirar o nosso objetivo. E quando nós falamos de andar e de viver por fé, nós não podemos esquecer da história de Abraão. Abraão, ele foi uma pessoa que andou e viveu por fé. Lá em Gênesis, quando Deus fala para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, em momento algum, ele questiona Deus. Ele apenas obedece, mesmo sem nunca ter visto aquela terra, mesmo sem conhecer aquela terra. Abraão, ele se dispõe, ele obedece ao Senhor, porque ele sabia que mesmo não vendo e mesmo não conhecendo aquela terra, ele sabia que Deus era fiel para cumprir a sua promessa na vida dele. Outra passagem da vida de Abraão que mostra como ele andou e viveu por fé foi quando Deus pede para ele em holocausto o seu único filho, Isaque. E Abraão, mais uma vez, ele obedece ao Senhor. Ele pega o seu filho, ele chama alguns servos com ele e ele vai até o Monte Moriá. Chegando ao pé do monte, ele manda os seus servos esperarem e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim para os seus servos: fiquem aqui que eu e o rapaz vamos ali adorar ao Senhor e depois voltaremos. Olha o que era a fé de Abraão. Deus havia pedido Isaque em holocausto e Abraão fala para os servos que eles voltariam. Ou seja, se ele já soubesse o que iria acontecer naquele monte. Abraão ele estava obedecendo ao Senhor e ele sabia que, por mais duro que seria aquilo, Deus ele tinha poder para fazer algo sobrenatural. E como se isso não bastasse, enquanto eles estão a caminho ali para o alto do monte, Isaac pergunta para Abraão assim: pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, mais uma vez, com muita fé, ele diz assim: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Era como se Abraão soubesse, né, que Deus ele ia reverter aquela situação. Né? Em nenhum momento ele questionou o Senhor, ele apenas obedeceu e ele andou por fé. Né? E foi isso o que aconteceu. Deus ele fez algo maravilhoso na vida de Abraão. Abraão ele obedeceu ao Senhor e andou por fé em todo o tempo. Tanto que a Escritura diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Né? Ele foi considerado justo. E nós, meus irmãos, nesses dias de hoje que estamos vivendo, né, principalmente agora em virtude dessa pandemia do coronavírus, tanto cenário difícil que a gente está vendo, tanta coisa ruim também, né, que a gente tem escutado, né, às vezes não só das mídias, né, da imprensa, mas temos escutado às vezes até de pessoas próximas de nós, pessoas às vezes desejando, né, coisas ruins, ou né, pessoas aí também não crendo que essa situação vai melhorar,
Muita gente dizendo que isso é só o começo, que ainda vai piorar muito. Muita gente entrando em pânico. E nós temos que ser diferentes nesse tempo. Nós temos que andar por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Porque o cenário que estamos vendo, sim, é difícil, mas nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Jesus. Olha o que diz no texto aqui de 2 Coríntios mesmo, um pouquinho atrás, aí, no capítulo 4, no verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, irmãos, são coisas temporais, são coisas que uma hora ou outra vão passar, né? Então nós não podemos nos desesperar quanto a esses cenários. Nós não podemos nos amedrontar mediante essas coisas, mas nós temos que crer naquilo que é eterno, nós temos que crer em Jesus, nós temos que crer que dias melhores virão, que o melhor de Deus ainda está por vir, né? Então eu deixo hoje, meus irmãos, essa palavra com vocês, essa palavra de encorajamento, que nós possamos nos apegar em Deus e que nós possamos ter fé. Peça para Deus fortalecer a sua fé. Diz para Deus que você quer andar por fé. Por mais que as notícias sejam ruins, por mais que o cenário seja ruim, por mais que aquilo que você está vendo não seja o melhor, mas creia que Deus ele tem o melhor para nós que cremos nele. Em nome de Jesus. Eu deixo para vocês essa palavra. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E até o próximo vídeo.